Olá, turma! Vasco pega o Atlético Mineiro logo mais em São Januário, tentando a reabilitação depois da vexatória estreia contra o Atlético do Paraná. O que esperar desse Vasco? Vamos analisar com aqueles que dão opinião aqui no canal Atenção Vascaínos. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Estamos entrando no ar com Atenção Vascaínos. Nesse vídeo vamos analisar o jogo Vasco da Gama e Atlético Mineiro, um jogo decisivo para o Vasco, depois da derrota vexatória, cachapante para o Atlético do Paraná na abertura do Brasileirão. Um time que pode ter modificações, um time que ainda não foi confirmado, jogadores que podem sair, gente que pode entrar, ainda sem Fernando Miguel e sem Leandro Castan. Como o Vasco vai encarar este Atlético Mineiro? Vamos ouvir Bismarck e também Rodrigo Campos, os nossos analistas. Mas antes, agradecendo a você que curte, compartilha e que está dando um banho de inscrição no nosso canal, quase 2.000 inscrições, mais de 60 mil visualizações. Muito, mas muito obrigado a você. Vamos então bater um papo. Vamos ouvir primeiro Rodrigo Campos. Quero saber do Rodrigo sobre esse fato do Vasco não ter perdido para o Atlético Mineiro ano passado. Isso tem a ver? Será que o Vasco pode repetir essa dose esse ano ou não? É jogo diferente. O que você acha, hein, Rodrigo? Atenção, vascaínos! Forte abraço a todos. Fala aí, Flávio, beleza, cara? Então, o fato do Vasco não ter perdido no ano passado para o Atlético, eu acho que não influencia em nada, não, sinceramente. São times diferentes. Eu acho até que o Atlético, ano passado, era melhor que o Atlético desse ano, e o Vasco desse ano, apesar de não ter mostrado ainda no campo, mas é um pouquinho melhor do que o Vasco do ano passado. Eu prefiro ver por esse lado. Então eu acho que, sinceramente, isso não influencia. Acho que o Vasco tem que jogar como o Vasco. É o primeiro jogo do Vasco nesse Campeonato Brasileiro na sua casa. E tem que fazer aquilo de São Januário, meu caldeirão, aqui no Rio ninguém ganha do Vascão, é por aí. Agora essa coisa de não ter perdido para o Atlético Mineiro, sinceramente acho que não influencia em nada não. Rodrigão, realmente talvez não tenha muito a ver não. O jogo bom é hoje, né? O jogo a ver é logo mais contra o Atlético Mineiro. Bismarck, que está em Cuiabá, trabalhando, mas está participando como sempre, o nosso âncora, o nosso cabeça do Atenção Vascaíno. Bis, qual é a sua expectativa para esse jogo Vasco da Gama e Atlético Mineiro? Você que estava muito preocupado depois da estreia do último domingo. O Vasco tem condição de vencer o Atlético? O que é preciso para esse Vasco dar a volta por cima? Fala aí, Bis. A palavra é contigo. Atenção, vascaínos. Flávio, Rodrigo, um grande abraço também a todos que têm nos assistido, têm se inscritos. Vai lá, você que está visualizando, vai lá e se inscreve. Um grande abraço a todos. O que eu espero do Vasco depois desse primeiro jogo, que foi um desastre, foi uma tragédia, eu espero que o Vasco tenha a hombridade de dentro de São Januário poder tomar as rédeas do jogo, poder tomar conta do jogo e ter uma vitória convincente para essa torcida que começou o campeonato muito preocupada. Então o que eu espero do Vasco é a hombridade dos jogadores e que os jogadores botem na cabeça que o final do campeonato não pode ser igual ao final do campeonato passado. Bom, Bis, aproveitando esse gancho, eu queria saber de você até que ponto também a ausência ainda de definição de um treinador pode estar atrapalhando o time do Vasco nesse momento. Será que não seria melhor já definir, olha, o Marcos Valadares vai ser o treinador ou não? Vamos contratar um outro e até final de semana vai ser anunciado. Até que ponto essa indefinição pode estar atrapalhando o Vasco, hein, Bismarck? Muita gente tem falado da condição física do Vasco. O Vasco realmente eu tenho visto que no segundo tempo tem caído muito de produção. Sempre aquele último toque na bola tem sido dado pelo time adversário. Os últimos anos do futebol brasileiro, sempre um grande treinador ganhou com um ótimo preparador físico. Vocês vão lembrar de Filipão com Paixão, Melo com Vanderlei Luxemburgo, Muricy com Carlos Neves, Parreira com Muricy Santana. Então, o treinador que vier para o Vasco tem que trazer um ótimo preparador também. Um treinador e um preparador, para que o Vasco
volte à condição física que sempre teve, porque ganhar um campeonato brasileiro com 38 rodadas precisa de treinador e precisa de preparação física. Bom, Rodrigão, eu queria te fazer uma outra pergunta importante, porque o sistema defensivo do Vasco tem falhado demais. Foi assim nos jogos finais contra o Flamengo no Campeonato Carioca e já na estreia do Campeonato Brasileiro. Quero saber de você se as ausências de Fernando Miguel e Leandro Castan, que apesar de que se machucaram na quarta-feira passada, se são sentidas, são pesadas, e também você tem sido um crítico muito grande, a torcida também, do zagueiro Wesley, capitão do Vasco, que perdeu o pênalti na final da Taça Rio, que não anda bem, fazendo gol contra, errou no segundo gol também, ficou titubeante ali na pequena área, poderia ter dado um bicão na bola, o atacante do Atlético do Paraná acabou fazendo um gol. Eu queria que você falasse desse sistema defensivo do Vasco. Tem sido realmente preocupante, uma decepção para o torcedor, essa má atuação do sistema defensivo, Rodrigo? Então, Flávio, eu não tenho sido um crítico só do setor defensivo do Vasco, não. Eu tenho sido um crítico de todo o time do Vasco, né? Em todos os setores. A defesa, o meio-campo e o ataque. O meio-campo não cria, o meio-campo não dá opções para o ataque, e nas poucas opções que dá, o ataque não vem correspondendo. Agora, sem dúvida nenhuma, o setor defensivo é o mais preocupante. Fernando Miguel faz falta, muita falta, tanto faz que a torcida já esqueceu o Martin Silva. Leandro Castan, a falta que ele faz talvez seja até mais pela liderança, não pelo que ele tem jogado. Agora, se você olhar para o lado direito com Raul Cáceres e para o lado esquerdo com o Danilo Barcelos, é de arrepiar. O Barcelos não joga nessa partida, questão contratual com o Atlético, entra o Henrique. Troca 6 por meia dúzia, mais vitalidade, ponto. Os dois me enganaram muito, os dois laterais. No início do estadual, eu fiquei empolgado, tanto com o Cáceres pela direita, quanto na esquerda com o Barcelos. Mas eles caíram absurdamente na reta final do estadual e foram muito mal também na estreia do Vasco contra o Atlético Paranaense. O setor defensivo do Vasco, sem dúvida nenhuma, é o mais preocupante. É impressionante como o Vasco toma gol por falhas individuais. E isso, amigo, precisa ser consertado urgentemente. Agora, consertar com contratações. O Miranda, na zaga, é um bom jogador, provou isso na Copa São Paulo. Agora, a gente não pode imaginar, pronto, Miranda chegou, os seus problemas acabaram. Não. O Vasco precisa de mais gente boa por ali. Bom, Rodrigão, a gente fala, a gente critica e corneta, mas a gente não tem a função de treinar a equipe. Mas se você fosse o treinador do Vasco, que mudanças você faria? Que time escalaria para tentar vencer o Atlético Mineiro nessa quarta-feira? Sairia alguém, entraria alguém? E aí, qual é a sua opinião? Qual é o seu time técnico, Rodrigo Campos? Ô Flávio, pensar em time ideal do Vasco hoje é um problema muito sério. Sabe por quê? Porque quando o elenco é limitado, sempre que acaba o jogo a gente pensa assim, poxa, podia ter colocado aquele e não esse. Aí no jogo seguinte, aquele entra, a gente pensa, poxa, tinha que colocar esse e não aquele. É impressionante isso. É muito 6 por meia dúzia nas limitações do Vasco. Por exemplo, não joga o Barcelos, entra o Henrique. Tomara que não, mas a chance da gente sentir saudades do Barcelos depois do jogo é grande. Aí joga o Maxi Lopes, a gente pensa, caramba, ali era jogo pro Rossi, que tá machucado. O Rossi joga, caramba, não pode deixar de botar o Maxi Lopes. É impressionante. Aí tem o Felipe Bastos, que eu quero ver o Felipe Bastos jogando. Não sou fã do futebol, não vou pedir autógrafos pro Felipe Bastos. Ele nunca vai ter o pé em calçada da fama nenhuma. Mas é um cara que chegou no Vasco já há algum tempo e simplesmente não tem chance. O Raul teve 800 chances. O Lucas Mineiro começou muito bem, o campeonato caiu, mas é o titular absoluto. Esse não pode sair. Agora o restante do time, Flávio, sinceramente, é muito 6 por meia dúzia, é difícil. Acho que o Wesley na zaga não dá mais. O Wesley, o Ricardo Graça, que tem potencial, corre um sério risco de desaprender jogando do lado do Wesley.
Da mesma forma que o Mauro Galvão potencializou o Odivan, o Wesley pode despotencializar o Ricardo Graça. Isso é um perigo. Isso é perigoso demais. O garoto precisa ter alguém ali que passe segurança para ele, coisa que o Wesley nunca vai fazer. Bom, Bismarck e Rodrigo Campos, para a gente concluir esse nosso papo a respeito do jogo Vasco da Gama e Atlético Mineiro, um assunto que também foi importante durante a semana e que causou uma enorme polêmica. O Vasco contratou o goleiro Sidão, que veio do Goiás, a torcida desesperada, não gostou da contratação de um goleiro que ano passado não foi bem atuando pelo São Paulo, mas o Vasco contratou, na certeza que ele pode ser um bom reserva e que pode fazer uma boa sombra ao ótimo Fernando Miguel. Mesmo com a contestação do torcedor, ele foi contratado. E aí, Bismarck e Rodrigo, e o Sidão? O que falar para o Sidão? O que falar para o torcedor do Vasco sobre a contratação do Sidão? Hein? Digam aí. Flávio, muita gente tem falado mal da contratação do Sidão. Acho que 70% dos vascaínos acham que o Sidão não poderia ter vindo para o Vasco. Eu não tenho o que falar do Sidão. Eu vi bons jogos dele pelo São Paulo. É um goleiro experiente. É evidente que com o tempo do São Paulo ele perdeu a condição de titular. Na última equipe dele ele não estava como titular, mas com o Fernando machucando, eu acho que o Vasco precisa realmente de um goleiro experiente. Eu acho que o Sidão não é a melhor contratação do mundo, mas também não acho que seja a pior contratação do mundo. Vamos esperar e vamos torcer para que ele possa chegar e possa nos mostrar que muita gente estava errada. Um grande abraço, atenção vascaínos. Ô Flávio, eu estou sentindo, não sei o que eu fiz contigo, cara, você tá querendo me irritar, né? Você começa me perguntando sobre o Wesley e agora vem me perguntando sobre Sidão, né? Você quer me irritar, mas tudo bem, você não vai conseguir mais do que a diretoria do Vasco está conseguindo. Olha, com o maior respeito que eu tenho ao profissional, eu acho que foi uma contratação totalmente inexplicável. Nada justifica contratar Sidão neste momento. Eu não quero nem aqui entrar no mérito se é bom goleiro, se é mau goleiro, mas o goleiro nesse momento, o Vasco tem o Fernando Miguel e tem um Alexander que entrou bem e a gente sabe que é um bom goleiro. O Sidão apareceu bem no Botafogo, começou bem no São Paulo, caiu e estava na reserva do Goiás. Por que Sidão? Quem é o padrinho do Sidão? O Vasco precisa de lateral direito, de zagueiro, de lateral esquerdo, de volante, de meio campo para chegar no ataque e de atacante. Aí o Alexandre Farias, com a conivência do presidente Alexandre Campelo, traz Sidão. Sinceramente, é para ser questionado. Ele precisa responder o porquê do Sidão. Por que Sidão? Acho que foi uma contratação totalmente fora da realidade, fora de contexto, sem critério. Não tinha que ter trazido o Sidão. Tinha que trazer qualquer outro jogador para qualquer outra posição. O motor tá ruim, a lataria tá ruim, o volante não tá legal, o pneu não tá legal e o Alexandre Campelo e o Alexandre Farias resolvem mexer no banco. É mais ou menos por aí. De qualquer maneira, torço para que ele faça muito sucesso no Vasco. Olha aqui, por falar em sucesso, não posso terminar sem agradecer a essa imensa torcida bem feliz que está fazendo do nosso canal, atenção vascaínos, um grande sucesso. Muito obrigado, torcedor vascaíno, pela credibilidade no nosso trabalho, muito obrigado pela confiança, pelo carinho, pelas inscrições. Aproveite e vai lá, você não se inscreveu ainda, ó, vai lá. Atenção vascaínos, aperte aquele sininho, que é muito legal ter esse contato com o torcedor, poder falar com o torcedor, que é o principal patrimônio do Vasco e de todos os grandes clubes. Então, galera, muito obrigado, um abraço a todos os sites que estão sempre citando a gente, levando as nossas entrevistas, os nossos vídeos. Fico muito feliz por isso tudo e acredito numa vitória do Vasco, hein? Acho que o Vasco vai depenar esse galo, apesar de tudo, vai depenar o galo. Sou mais Vascão.
Forte abraço, galera, e atenção, vascaínos! Valeu, Bis, valeu, Rodrigo, muito obrigado, um grande abraço a vocês. Bismarck, venha em paz de Cuiabá para o Rio de Janeiro. Rodrigão, bom trabalho nessa quarta-feira e que o Vasco consiga um grande resultado. Agradecendo mais uma vez a você que curte, compartilha, se inscreve, assina a notificação, recebe sempre um avisinho de quando um vídeo nosso sobe. Muito obrigado. Mais de 60 mil visualizações, quase 2 mil inscritos, num trabalho que a gente faz de formiguinha, querendo sempre mostrar o melhor, e vamos fazer novos quadros, nova imagem, melhor som, para que a gente possa atingir você, vascaíno. É um canal feito por vascaínos, para vascaínos, mas principalmente por gente que fez, faz e ainda vai fazer muito pelo nosso clube. Que o Vasco consiga um grande resultado sobre o Atlético. Se ficar em casa, torça tranquilo, tome a sua cerveja, mas veja em paz. E você que vai a São Januário, apoie o time, empurre o time do Vasco. O torcedor do Vasco, como disse o Bismarck durante o programa, é muito importante. Você faz a diferença. Em paz, com tranquilidade, porque o estádio é do Vasco, não adianta atacar nada no gramado, precisamos usar São Januário a nosso favor. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima semana. Atenção, vascaínos!